Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para trazer uma reflexão sobre a Eucaristia e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria falar para vocês o que significa a Eucaristia, o significado dela na missa. Quantas pessoas vão na igreja, estão na missa e não sabem o significado profundamente espiritual que é a Eucaristia. Então, vamos falar sobre isso. É importante a gente entender o seguinte: Jesus, ele instituiu a Eucaristia, foi ele que falou sobre a Eucaristia. E ele fala isso, já falo aqui para que vocês possam procurar na Bíblia depois e estudar. Tá em João 6, do 54 ao 57. Ele fala assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo meu Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Ele está aqui instituindo a Eucaristia. Ele está falando que a carne dele é verdadeira comida e o sangue dele é verdadeira bebida. E o que ele está falando aqui? Da Eucaristia. E um pouco antes disso, ele fala sobre o maná. O maná era um alimento que os judeus tiveram depois que eles saíram do Egito, né? Eles fugiram, foram embora do Egito, começaram a passar fome no deserto. Moisés fez uma oração para Deus e eles começaram a comer maná que desceu do céu. E Jesus fala aqui que ele é o verdadeiro maná, porque aquelas pessoas comeram maná e morreram, mas ele não, ele traz a vida eterna, ele traz a vida em nós. Quando a gente faz a comunhão de forma espiritual mesmo, entendendo o que significa a Eucaristia, entendendo que ali é Jesus que está ali, entendendo de forma espiritual, em espírito e em verdade, fazendo uma adoração em espírito e verdade, porque Deus é espírito e ele está ali, você faz uma comunhão de fato com Deus. Mas se você não entende o significado da Eucaristia, o significado profundo e espiritual da Eucaristia, você fica comprometido isso. Fica muito comprometido. E é importante a gente entender isso. Entenda o significado da Eucaristia na sua vida. Entenda por que você deve estar na missa. Às vezes a pessoa vai na missa e ela vai na missa escolhendo até. Eu vou naquela paróquia porque aquele padre é legal. Eu vou naquela paróquia porque a homilia é boa, aquela outra homilia é ruim. Eu vou naquela porque a igreja é bonita. Isso, olha, gente, isso não é bobagem. Porque você tem que ir na igreja não por quem tá lá, assim, o padre, as pessoas, a comunidade. Ou então você vai na igreja e não tem acolhida, que é uma coisa que existe na igreja católica, né? Você chega, é diferente do que na igreja evangélica, que você chega na igreja evangélica, tem uma acolhida, uma coisa, né, e tal. E na igreja católica não, você entra lá quietinho, faz a sua oração, tem a missa e vai embora. Por quê? Porque ali está Deus. Ele que vai te acolher, não são pessoas que vão te acolher ali. Não, na verdade, não interessa se o padre é legal, se a igreja é bonita, se a música tá boa. Se não, eu já fui em missa que não teve música, que era o padre estava falando o que estava no salmo, não tinha aquela música, sabe? Não interessa, o que interessa é Jesus que está ali. Ele que está ali, ele está ali na missa naquele momento. E a gente tem que ter esse entendimento espiritual, que quando a gente vai na igreja, a pessoa que está ali, que vai nos acolher de verdade, quem vai nos acolher e quem importa é o dono da casa, é Deus. Ele é o dono da casa e ele é Jesus, e ele está na Eucaristia de fato. Só que a gente precisa abrir nossos olhos espirituais para poder entender o que é a Eucaristia. E tem outro versículo que está em Mateus 26, do 26 ao 28, que Jesus está na Santa Ceia. E ele fala assim: durante a ceia, meus filhos estão aqui dando uns berrinhos, mas vocês sabem, né? Normal. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei
dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Ele fala que aquilo é o corpo e o sangue dele. Ele está instituindo a Eucaristia e ele está nos lembrando aqui que todas as vezes que você vai na missa, você vai receber Jesus ali. Só que se você não tiver com o coração aberto para receber de fato, espiritualmente ali a Eucaristia, fazer a sua adoração em espírito e em verdade diante do Santíssimo, como é que faz? Entendeu? Você não vai receber o fruto daquilo. O fruto vai ficar comprometido. E outra coisa importante aqui que a gente tem que sempre lembrar, qual é a razão da missa? A razão da missa é Jesus. Ele é a razão da missa. Não é nada mais, é Ele. Ele é o centro da adoração, Ele é o centro da oração, Ele é o centro de tudo. É por Ele que você está ali sentado ali naquele momento. É como se você tem um pai, você ama muito seu pai. E aí você sabe que, olha, seu pai fala pra você, vem me ver domingo na minha casa, vai lá me ver domingo na minha casa, porque Deus falou, Ele santificou um dia na semana pra gente o quê? Santificar esse dia em nome dEle, descansar nossa mente, repousar nossa mente, descansar intelectualmente e fisicamente nesse dia, pensar na nossa vida e acalmar os nossos ânimos neste dia, porque Ele criou o mundo em 7 dias e Ele deixou para Ele descansar e nos dá esse exemplo também de descanso e santificação do dia. Pois bem, esse Pai fala para você, domingo, que é o dia do Senhor, domingo, vá na minha casa estar comigo, 1 hora só, que é o tempo da missa. Aí você fala assim, não, então, pai, eu não vou poder ir, porque esse dia eu tenho que fazer um churrasco. Nesse dia eu tenho que ir na academia. Nesse dia eu tenho que correr no parque. Ai, nesse dia eu tenho que fazer isso, aquilo e outro. E aí você não vai ver seu pai. Porque você pensa assim, tá tudo bem, qualquer coisa eu mando um zap e mando uma mensagem de texto e a gente conversa, tá tudo bem. Afinal de contas, eu posso rezar pro meu pai onde for que seja. Eu não posso rezar para Deus? Aqui, ali, aqui onde o homem estiver falando em meu nome, ali eu estarei. Então eu vou fazer isso na minha casa, no meu quarto, na esquina, tanto faz. Aí você pensa isso com o seu pai. Vou mandar um zap para ele, vou ligar para ele. Porque por que eu preciso ir lá na casa dele para mostrar que eu amo ele? Por que eu preciso ir lá falar? Ele sabe disso, então você não vai. Você faria isso? Não, né? Você ia lá na casa do seu pai, ia sentar na mesa com ele, ia almoçar com ele, comer com ele, estar em comunhão com ele, porque o que é a Eucaristia se não uma comunhão, onde você está na Santa Ceia, você se vê, na hora que o padre levanta, né, a Eucaristia, e ele fala aquilo, eu, por exemplo, eu consigo ver a cena da Santa Ceia, né, Jesus partindo o pão, levantando lá a taça lá com vinho, eu consigo ver isso, de fato, eu consigo ver isso na minha frente, e esse é o momento que você está comendo com o Senhor, você está ali em comunhão com Ele. Só que aí você não faz isso porque você tem preguiça, ou você teve isso, ou você teve aquilo, então você não vai. Porque é diferente de você não ir ver seu pai porque você está doente, porque você não está bem, porque você está com um problema e não consegue ir. A gente tem que ter esse senso do motivo pelo qual a gente deixa de ir até a missa. Por que você deixa de ir até a missa? Qual é a razão? Pensa no fundo do seu coração e tenta discernir isso na sua cabeça. Por que você não vai lá na igreja uma vez na semana, por 1 hora, né? Davi, o rei Davi, ele falou no Salmo 121, que alegria é quando me vieram dizer, vamos subir à casa do Senhor. Esse dia tem que ser de alegria. Esse dia é de alegria, porque Jesus ressuscitou num domingo e Ele está ressuscitado lá na sua frente. Inclusive tem uma oração, que é uma jaculatória que você pode fazer quando o padre levanta a Eucaristia, que é meu Senhor e meu Deus. Por que meu Senhor e meu Deus? Quem falou isso? São Tomé. Tomé falou isso quando ele viu Jesus ressuscitado na frente dele, passou a crer, porque antes disso ele não acreditava em Jesus. Todos os discípulos tinham visto Jesus ressuscitado, menos ele, e ele falou, se eu não colocar o meu dedo na ferida dele, se eu não ir lá e ver as mãos dele furadas, se eu não ver ele na minha frente, eu não vou acreditar. E aí Jesus apareceu na frente dele e falou, coloca a mão aqui, olha minhas mãos, olha os meus pés. Aí ele falou assim, meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus falou para ele, você acreditou porque viu. Felizes aqueles que
não viram e acreditaram. Porque ali, o que está ali? Ali é uma realidade visível para uma verdade invisível, sabe? É uma coisa que a gente não está vendo com os nossos olhos físicos, mas se a gente olhar com os nossos olhos espirituais, a gente vai ver. E é isso que Jesus nos pede, que a gente deixe de ser Tomé. Não seja Tomé, não vá com o espírito de Tomé na missa. Vá com o espírito que crê, que acredita, que ali, olha, eu vou... Que dia feliz, como o Davi fala. Bendito dia, que legal, né? Estou feliz porque hoje eu vou na casa do meu Deus, hoje eu vou na missa, né? Hoje eu vou lá estar em comunhão com as outras pessoas que acreditam também, assim como está em Atos dos Apóstolos 2:42, que fala assim: perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, dos mensageiros, né? Da mensagem da Boa Nova, que é o Evangelho. Nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Eles estavam aqui reunidos, né? Depois que Jesus morreu, e você pode ver em Atos dos Apóstolos, as reuniões, as pessoas se reuniam e faziam a fração do pão, e tinha a Eucaristia nessa hora. Isso é desde lá do começo de tudo. Então, que a gente não perca esses olhos espirituais para a Eucaristia. Se você ainda não tem a primeira comunhão, já é batizado, mas não tem a primeira comunhão, vá à sua paróquia. Veja se você consegue entrar num curso de catequese para fazer a primeira comunhão, para você ter esse discernimento e esse entendimento do que é a Eucaristia. E passe a comungar, passe a tomar a Eucaristia também, porque lá está o corpo de Deus, é Ele que está ali, e a gente pode fazer isso fisicamente, porque Ele nos permitiu fazer isso no Evangelho, Ele mostrou isso na Santa Ceia. E como seria difícil a gente fazer as coisas sem ter esse momento de comunhão com Ele de forma física, mas que a gente precisa estar espiritualmente ativo e sem esse véu do Tomé nos nossos olhos, para que a gente entenda o que é a Eucaristia, o significado da Eucaristia pra gente. Que o Senhor, o Deus do universo inteiro, que se fez homem, habitou entre nós aqui, passou por todos os perrengues que os homens passaram, passou fome, frio, nasceu pobre, e o Deus nasceu pobre, passou por tudo isso, morreu, ressuscitou para mostrar pra gente que existe uma vida após a morte, uma vida eterna. E Ele está ali na Eucaristia até o fim dos tempos. Ele vai estar ali na Eucaristia, é só a gente ir até a igreja, nos alegrar, viver o domingo em forma de repouso, de santificação, de reflexão para a semana, entender que é um começo de semana, que a nossa semana vai estar até mais abençoada e mais consistente, a nossa vai estar com força, né? A minha alegria está em Deus ali naquele momento. Ele vai me dar força para encarar a semana e ir na missa e participar da Eucaristia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar like, e até mais, gente. Um beijo.